Aqui é o Desinquieto número 7, tratando agora de começar a fazer um roteiro de cinema. Então, quer fazer um roteiro de filme? Invente um personagem, arranje um problemão para esse personagem, resolva o problema do personagem e seu filme está pronto. E aí? O personagem sai do problema vivo ou morto? Ele sai casado e feliz ou ele sai solitário e melancólico? Isso é um filme, isso é o que está na maior parte dos manuais de roteiro que a gente encontra por aí. Isso pode resolver seu problema de fazer um filme, mas não resolve o meu problema do Desinquieto de trabalhar sobre a ideia de como criar um filme. A minha tarefa é criar problemas e não resolver seus problemas. Então, vamos perguntar uma outra coisa agora, já que você já tem seu filme. Como é que se entra no cinema? Qual é a porta de entrada do cinema? Não estou falando de entrar na sala de exibição do filme, estou falando de entrar no cinema, na atividade, na universidade, né? Então, você pega, faz um vestibular, entra num curso de cinema. Eu sou professor num curso de cinema. Você entra num curso de cinema e vai fazer cinema. Só que quando você chegar lá, você vai encontrar 4 cinemas. Como 4? Claro, veja do MEC, as diretrizes dos cursos de cinema e audiovisual. Você pode fazer um curso para se formar como um autor-criador de filmes, ou você pode se formar como um técnico de cinema. Você vai ser fotógrafo, você vai ser editor, você vai ser técnico de som direto, você vai ser roteirista. São inúmeras as atividades técnicas nas quais você pode se formar para prestar serviço na produção de filmes. Vai fazer parte de equipes de filmes. Mas você pode também virar um teórico de cinema. Você vai passar sua vida em cinematecas ou na frente de uma tela assistindo filmes e depois lendo muita coisa numa biblioteca ou baixando na internet os livros sobre teoria de cinema. E tem ainda uma 4ª possibilidade, que é você virar um empreendedor de cinema. Você pode ficar milionário como um proprietário de uma indústria cinematográfica e distribuir filmes pelo mundo. Quer dizer, tem o lado do negócio do cinema, o lado do cinema como empreendedorismo, que o rótulo geral disso é produção. Então, você pode entrar no cinema por uma dessas 4 portas. Mas o nosso problema aqui é roteiro. É como produzir um filme, a ideia de fazer um filme, como desenvolver essa ideia. Os manuais de roteiro, em geral, apresentam dois pontos de partida para você produzir um filme. Um deles é um acontecimento a partir do qual você desenvolve uma história em torno desse acontecimento, com as implicações, etc. A outra é você inventa um personagem, você desenvolve esse personagem e depois você começa a criar enredos para esse personagem se meter. Vamos lembrar de Aristóteles, lá da poética, tal, que é um negócio que permanece válido até hoje. É o seguinte, as histórias que você conta, sobretudo em termos audiovisuais, são histórias sobre pessoas que fazem coisas. No vídeo anterior, eu falei aqui sobre a arte e aquela tarefa do artista de ir buscar no caos e no desconhecido alguma coisa para trazer para o mundo conhecido e codificável. Na nossa história, a gente vai sempre buscar algum aspecto de uma coisa nova, desconhecida, tal. Em várias dimensões isso pode acontecer, desde o estilo até o conteúdo do filme. Mas o resto, essa parte nova, é só um pedacinho. O resto você vai enquadrar dentro de um modelo já existente, de um modelo com o qual você vai desenvolver uma série de ações e de práticas para fazer seu filme. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, antes da gente entrar no problema da criação da história e do roteiro do filme propriamente dito, é que você tem que criar uma série de elementos fora do filme, que vão fazer parte do seu filme, mas que não estarão dentro do roteiro, não fazem parte da ideia propriamente.
mas são coisas que vão condicionar sua ideia. Por exemplo, imagine que seu filme seja um bilhete. Um bilhete que você vai mandar para alguém e no qual você quer comunicar alguma coisa. Então você tem o bilhete, você tem o conteúdo do bilhete e você tem alguém que vai receber o bilhete. Só que você quer, com o comunicado, produzir na cabeça, no sentimento, na alma da pessoa que vai ler o seu bilhete, você quer produzir uma sensação, você quer produzir um efeito, você quer que essa pessoa mude o seu estado de ser, de antes de ler o bilhete para depois que lê o bilhete. Isso é o que vai ser o efeito do seu bilhete, ou o efeito do seu filme sobre a pessoa. É bom que quando você vai escrever a história, você possa imaginar essa pessoa muito concretamente, não assim como um segmento, eu escrevo para jovens adolescentes, ou eu escrevo para crianças, ou eu escrevo para adultos revoltados com o mundo. Não é isso. A ideia é você ter uma pessoa, escrevendo para uma pessoa. Por exemplo, Garcia Marques dizia que ouvia da avó dele, que contava história para ele quando era criança, os conteúdos de tudo que ele escrevia. Isso está lá numa das entrevistas do Garcia Marques. Então, uma das tarefas que você tem é criar esta pessoa a quem você vai escrever o bilhete, que é o seu, vamos chamar assim, público-alvo. E depois desse público-alvo, você vai imaginar o efeito que você quer produzir. E vamos chamar isso de efeito estético. E depois de produzir o efeito estético, vamos pensar que o conteúdo da mensagem, mais o efeito, mais a pessoa com quem você vai falar, isso tudo junto vai condicionar o seu estilo, que é a sua forma de expressão. Quer dizer, é o meio que você vai usar estilisticamente na forma do filme ou do seu bilhete para produzir o efeito desejado na pessoa. Então, qual será o primeiro passo a ser dado? Essa é uma grande pergunta, não tem uma resposta definitiva, mas eu diria que, se não for o primeiro passo, será um passo necessário que em algum momento você mergulhe na sua sensibilidade, você mergulhe no seu interior e sinta aquilo que você tem vontade de expressar como efeito desejado sobre a pessoa que vai receber o seu bilhete. Se conseguir localizar isso, é um passo importante. Depois disso, é só você começar a imaginar o filme que vai fazer, o conteúdo do seu filme. Mas isso vai ser tema de uma próxima conversa. Um abraço.